Radar Paulista na Trianon. É uma nova tarde. No ar, Radar Paulista, o seu jornal nas tardes de São Paulo, com muita informação e prestação de serviços. Apresentação e direção, jornalista Renato Albuquerque. Acho que já tá na linha, né? Bom, então vou mandar aqui um boa noite, doutor Cláudio. Doutor Cláudio, muito boa noite. Obrigado pela participação aqui no Radar Paulista. Boa noite, Renato e ouvintes. É sempre um prazer participar desse maravilhoso bate-papo. Bom, doutor Clóvis, a gente que agradece, antes de mais nada, como eu já falei, é sempre uma honra contar com a sua presença aqui, com seus comentários no Radar Paulista, mesmo porque o senhor é um especialista da área e sempre nos ajuda a entender melhor o que está acontecendo nesse país, né? E aí nós tivemos, então, isso já as pessoas sabem o que ocorreu de ontem para hoje, nesse final de semana, para esta segunda-feira, uma série de mensagens que foram divulgadas pelo site de Intercept, que mostram, segundo o site, a orientação, segundo eles estão dizendo, é uma orientação, o senhor vai dizer se é ou não, do ex-juiz federal Sérgio Moro ao procurador Deltan Dallagnol, do Ministério Público Federal, no âmbito da Lava Jato. Alguns especialistas, e aí essas mensagens têm a ver, é claro, com a questão da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E segundo alguns especialistas, essas mensagens e essa obtenção por parte do site The Intercept teria o potencial, inclusive, de levar à nulidade das decisões proferidas pelo então magistrado na operação, caso se comprove o teor das conversas. Então, eu gostaria que o senhor comentasse de uma maneira geral, primeiro, a questão dessa obtenção das mensagens, quer dizer, de que maneira, como isso pode acontecer e no âmbito jurídico, judicial, se realmente as decisões do então juiz Sérgio Moro podem vir a ser anuladas a partir desses comentários feitos nessas conversas. Renato e ouvintes, nós estamos diante de uma forte tentativa, que já não é de hoje, de desmoralizar o trabalho da Operação Lava Jato. O próprio vazamento, pelas fontes que se deu, já deixa indícios, fortíssimos indícios, de se tratar de um crime grave. Tá sumindo a ligação, doutor Clóvis, aqui, caiu a ligação. Nós vamos refazer a ligação e aí eu vou dar mais informações, inclusive, aqui para os nossos ouvintes internautas. Os diálogos no aplicativo Telegram foram obtidos, segundo o site da Intercept, por um hacker que teria compartilhado o material de forma anônima. Em um dos trechos divulgados, então, juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde correm os processos da Lava Jato, chegou a queixar-se de recursos que poderiam atrasar a execução da pena de um acusado e fez sugestões no cronograma das fases de operação. E em uma outra conversa, Moro indica uma pessoa aparentemente disposta a falar sobre imóveis relacionados ao ex-presidente Lula, condenado pelo então juiz na Operação Lava Jato. Já tá na linha? Vamos lá, voltando com o Dr. Clóvis, que eu apenas aqui adicionava algumas informações, Dr. Clóvis. Renato, é o seguinte, vou repetir, eu não sei até que ponto eu fui ouvido. Sim. Desde o início, há uma forte preocupação e várias ações dos acusados no sentido de desmoralizar e desmontar a Operação Lava Jato. Isso é conhecido de todos. O que se vê agora, o vazamento de supostas conversas entre os procuradores, entre eles, e uma suposta interface de conversa com o então juiz Sérgio Moro. É comum, em qualquer operação, o juiz Sérgio Moro, naquele momento, era ele o juiz da Lava Jato. Ele que autorizava, por exemplo, todas as fases da Operação Lava Jato. Então é natural
que o juiz pergunte ao promotor responsável: olha, não está muito atrasada as operações? Porque o promotor pede ao juiz e o juiz determina a operação. E ele, uma vez não vendo o resultado, é comum ele cobrar. Promotor e advogado falar com o juiz é coisa absolutamente normal. O juiz sempre esteve e estará à disposição das partes para conversar sobre o processo, não para influenciar na decisão do processo. Pelo que eu li, isso não está ali comprovado naqueles trechos. Eu não vi nada, absolutamente nada de anormal naquilo que foi divulgado, a não ser a própria divulgação. É algo que precisa ser apurado com muita rapidez e com punição severa aos responsáveis. Tá certo? O senhor está dizendo punição severa às pessoas que obtiveram essas mensagens. Porque são bandidos, invadiram comunicação privada de autoridades da República e as divulgaram. Da mesma forma que invadem informações das autoridades da República, se isso se tornar permitido, como querem mostrar, dizer que é, todos nós estaremos absolutamente vulneráveis. E a comunicação é inviolável, segundo a nossa Constituição. Então, esse é o primeiro fato. Certo. Agora, daí a imaginar que isso tem o condão de anular sentenças é um verdadeiro absurdo. As sentenças não foram influenciadas por isso. Foram baseadas em provas. Até porque nada disso poderá ser usado em nenhum processo. Lembra-se? Provas ilícitas não são válidas. Agora, você pega uma suposta conversa descontextualizada. Certo. O cara pintou frases lá de alguns trechos que ele pode pegar. Com isso, ele pode construir qualquer coisa. Sem dúvida. Mas tem que ver o contexto. Eu repito, a conversa de um juiz com um promotor, com um advogado, é fato absolutamente normal em qualquer processo. Eu, toda semana, vou ao fórum, pedir audiência com o juiz A, B, C, mostrar, olha, estou aqui entregando memoriais, aquele processo que eu vou fazer sustentação oral depois de amanhã. Olha, veja bem esse trecho. Isso é absolutamente normal. Não vejo nenhuma gravidade e nenhum erro aí. A menos que nessas conversas, que ainda não vieram a público, tem alguma coisa que os comprometa. E aí sim, a pessoa tem que apresentar todo o contexto, todo o inteiro teor disso, dizer quem é que está falando. Não se admite no Brasil denúncia anônima. Isso está abolido do nosso sistema faz tempo. O denunciante tem que dizer quem é, sou fulano e tal, RG, CPF e tal, para que isso possa ter alguma seriedade. Inclusive, aí nós vamos colocar também essa questão do procurador Deltan Dallagnol. Eu ouvi alguns comentários hoje que a promotoria pública não faria parte, vamos dizer, do processo em si, da justiça. A promotoria é uma coisa, a justiça é outra e, consequentemente, a promotoria estaria, de alguma maneira, envolvida nessas questões e que o Deltan Dallagnol, por conta disso, estaria em maus lençóis. Justamente porque ele não é autoridade neste caso que, vamos dizer, dá a decisão no caso da prisão do ex-presidente Lula. Como é que o senhor analisa a participação? São coisas diferentes? É a mesma coisa? O promotor é a mesma coisa? A justiça se faz com 3 participações. Promotor, que é o Estado acusador, o juiz, que é o Estado julgador, e advogado, que é o defensor da parte acusada. Eventualmente, bem pode ser assim. Agora, nós temos aqui, por exemplo... Doutor Cláudio, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Temos aqui, por exemplo, uma afirmação do professor de processo penal da Universidade Federal de Santa Catarina,
o juiz de direito Alexandre Moraes da Rosa, é o seguinte: em qualquer lugar do mundo, a legitimidade do juiz somente se consolida se ele não aconselha uma das partes. Em casos criminais, uma eventual discussão fora dos autos sobre táticas e estratégias da acusação deve anular as decisões proferidas. Fecha aspas, foi o que disse esse professor. Então, estamos colocando também essa pimenta no molho para justamente tentarmos dirimir todas as dúvidas que possam surgir nesse aspecto, e essa foi uma das dúvidas levantadas por pessoas e por pessoas que têm autoridade no assunto. Gostaria da sua opinião. Está correta a visão do juiz. O que eu não vi, no entanto, os áudios, nos trechos vazados, é a orientação. Ela não existiu ali. Em nenhum momento eu li e reli esses trechos várias vezes, é claro, com a minha indignação, que eu não concordo com o hackeamento de dados de quem quer que seja, e principalmente da autoridade pública, mas não há naqueles trechos nenhuma orientação do então juiz Sérgio Moro aos procuradores. O que eu vejo aí em tudo isso é aquele desespero de causa. Né? Nós temos aí, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, várias pessoas grandes no país, tanto empresários como políticos, ex-presidentes da República, em situação jurídica muito ruim. Eu diria que até em estado de agonia. Então, esse desespero, aliado a milhões de reais e dólares surrupiados da nação brasileira, provoca esse tipo de reação. Hoje nós ainda temos muita gente aí com dinheiro escondido, capaz de comprar muita coisa, tá certo? Sim. Capaz de financiar operações clandestinas no submundo do crime à vontade. Inclusive, nós tivemos um caso de um ministro do Supremo que disse que um determinado partido que estava no governo recentemente, em função da corrupção toda, tem ainda dinheiro para fazer campanha política por 40 anos. Tá certo? E se ele tem dinheiro para fazer campanha política por 40 anos, e esse dinheiro evidentemente não é lícito, não é de origem lícita, não está declarada, isso pode ser utilizado para montar farsas. E ao que tudo leva a crer, essa é uma delas. Tá certo. O César Carlos comentando aqui, para mim, eles querem desmoralizar a Lava Jato. Eles vão fazer de tudo para que isso aconteça. São pessoas que não estão nem aí com o país. Tem muita gente grande por trás de tudo isso. Tem muita sujeira debaixo desse tapete da corrupção. O Francisco Santos também comentando, mas como fica a combinação do juiz com o promotor? É a pergunta aqui do Francisco Santos, doutor Clóvis. Ô Francisco, nos trechos que eu li como advogado, eu não vi nenhuma combinação do juiz com o promotor. Vi um trecho, e precisa ver qual o contexto em que esse trecho foi colocado, em que o juiz pergunta, mas não estão muito atrasadas as operações? E por que ele tem o direito de fazer essa pergunta para o promotor? O promotor é que pede autorização para a operação. O juiz é quem autoriza. Depois que ele autorizou, ele é parte do negócio. Então ele quer saber. Vocês viram várias vezes aí. Olha, prenda fulano, mas não use algemas. Faça isso, mas não com estandalhaço. Então o juiz, ele passa a dirigir, a partir da autorização da operação, ele passa a dirigir juridicamente a própria operação, dizendo como ela se dará e com respeito à dignidade do preso. Nós vimos isso em várias fases da operação. Olha, não é para algemar, não precisa fazer isso. E quem diz isso é o juiz, após ele autorizar a operação. Agora, eu não vi o juiz pedindo para pedir nenhuma operação. Eu não vi o juiz pedindo para produzir expo aquela prova. Não tem isso naquelas coisas vazadas por aí. Aqueles trechos. Tá. Talvez seja essa confusão que tenha perturbado muita gente. Sem dúvida. O César também dizendo aqui, essas pessoas que fizeram essa divulgação de modo criminoso deveriam ser presas, pegaram frases sem contexto e tentaram montar uma história. Só acredita que isso pode acontecer, haja vista, inclusive chegar até essas pessoas, haja vista que foram publicadas de maneira sem que se saiba qual a procedência dessas mensagens, doutor Clóvis?
vai chegar sim. O site tem a obrigação de dizer de onde veio isso. O crime será imputado ao site, ele que se vira para apontar quem são os autores da situação. E isso a sociedade brasileira tem que fazer questão que se dê de forma célere e profunda, sem poupar quem quer que seja que esteja por trás disso. Nós estamos aí com situações muito difíceis, os maiores empresários do país presos. Eu não estou aqui imputando culpa a quem quer que seja que tenha feito isso. Nós temos o ex-presidente Temer, que já é exa em denúncia. Lula já aceptou, já é 7 vezes réu. Sim. Temer 6. E por aí vai. Então, as maiores autoridades do país, até recentemente, estão enroladas. Os maiores empresários do país estão enrolados. Daí pode surgir tudo. E não podemos nos esquecer da Operação Mãos Limpas na Itália, cujo comportamento dos poderosos à época foram semelhantes ao que se vê no Brasil hoje. Desmoralizar a operação, dizer que o juiz é bandido, dizer que o juiz é isso, criar factóis. Então nós estamos vendo hoje, eu que acompanhei as Mãos Limpas e acompanho a Lava Jato, nós estamos vendo a repetição de todos os atos de lá aqui. Algumas coisas parece que é o copia-cola. As mesmas atitudes, a mesma forma de agir, modus operandi, tudo igual. Então nós temos que ter cuidado com isso. Nós estamos vivendo um momento muito delicado. O país precisa sair desse atoleiro que tanto o político bandido como o empresário nos colocaram, tá certo? E agora não vamos nós, a população, ficar do lado dos bandidos para atacar a justiça. Aí seria um cúmulo do absurdo. É isso aí. O Arnaldo Onça também comentando aqui. Renato, eu considero uma coisa. Conversas editadas dão a noção do que o editor quer dar. O que o senhor acha? É exatamente isso. Eu pego uma frase solta dentro de um contexto, junto com 3 outras frases soltas de outros contextos, e monto aquilo que eu quero mostrar. Mas isso é crime, isso é bandidagem. Isso é coisa de gente sem responsabilidade com o país. E sem responsabilidade com a informação. Um jornalista sério não faz isso. Nós temos no Brasil, 99% dos jornalistas do Brasil são pessoas sérias. Você não vê eles fazendo esse tipo de vagabundagem. Que é o que nós estamos procurando trazer aqui para o nosso ouvinte, os vários lados dessa questão, tá certo? Com a opinião aqui do Dr. Clóvis, e nós estamos fazendo aqui esse bate-bola. Eu estou aqui trazendo as informações que muitas vezes que foram muito questionadas nessa segunda-feira, nesse final de semana, né? E é o contraponto aqui, o Dr. Clóvis dando a opinião dele. A Ana Maria dizendo que é mais ou menos o que disse aqui o Arnaldo Onça, o grande problema de conversas grampeadas é a análise fracionada sem o devido contexto, exatamente, que foi também o que o Arnaldo Onça diz com relação a esse recorte, né? Esses recortes que mudam o contexto, né? A Ana também dizendo o seguinte: a isenção do juiz deve ser observada no devido processo legal, nos autos do processo. Opiniões particularizadas em telefone privado não podem ser utilizadas para anulação de decisões por não estarem inseridas formalmente no processo. Já a Ana trazendo aqui uma visão mais jurídica realmente da questão, hein, doutor Clóvis? Está corretíssima ela. O que diz a lei é o seguinte: o que não está nos autos não está no mundo jurídico. Eu não posso pegar uma coisa produzida por um bandido, e desculpe, tá? Aí é coisa de bandido, e querer transformar isso num documento para anular um processo. Isso é sonho. Isso não vai acontecer, isso não acontece em nenhum lugar do mundo. E aqui a nossa Constituição não permite esse tipo de coisa. Se querem fazer a defesa dos seus clientes, dos seus amigos, que mais parecem ser uma coisa de amigo, de compadrio, sei lá o nome que se dá esse tipo de coisa, que eu não consigo conceber a ideia de um cidadão ou de um grupo de cidadãos continuar defendendo uma pessoa condenada, ré em diversos processos, e continuar dizendo: não, mas fulano é inocente. Isso aí não é coisa, isso é uma raposa. Isso é um absurdo, não faz sentido isso. Então essas pessoas insistem nesse tipo de expediente para tentar justificar
o injustificável. Eles querem reescrever a história de modo que ela seja contada, que os culpados, que os bandidos, são os promotores e os juízes no Brasil. Os políticos e os empresários condenados, na verdade, eram os mocinhos. Né? Eles geravam emprego, faziam tudo aquilo. Que se dane o que fizeram. Foram bandidos, condenados, têm que pagar pelo seu erro. Agora, esse tipo de artifício, eu espero que a sociedade brasileira já esteja vacinada para não cair nesse tipo de tentação. A Sandra também dizendo aqui, tem que se punir exemplarmente os autores dessas notícias, cujo único intuito é tumultuar, né? A opinião da Sandra Svezia e a opinião também do Francisco Santos, dizendo, no processo não pode ser, mas existe a ética do profissional, né? E o Francisco também dizendo que o jornalista disse que tem mais matéria, inclusive, mais matéria no sentido que eu, inclusive, já vi aqui, inclusive vamos trazer mais essa informação para o Dr. Clóvis, de que o jornalista norte-americano, que é o responsável pelo site A Intercept, o Glenn Greenwald, afirmou que, em mensagens ainda não publicadas, o então juiz federal Sérgio Moro teria relatado um convite do presidente, do então candidato, né, ou do deputado, enfim, Jair Bolsonaro, para o Ministério da Justiça, do qual Moro é hoje titular, antes mesmo de vencer a eleição. Aí a pergunta também vai ao encontro desse questionamento, Dr. Clóvis, agora mais no aspecto político da mensagem. Renato e ouvintes, eu não acredito nesse tipo de coisa. O juiz Sérgio Moro, eu não tenho procuração para defendê-lo, mas acompanhei o trabalho e publiquei 2 livros envolvendo tudo isso. Aliás, o terceiro será lançado agora dia 4 de julho na Livraria da Vila, para a qual convido a você e todos os ouvintes. Darei mais detalhes assim que tiver o convite em mãos. Eles têm o título de Brasil Despedaçado. Vem fora um pouco do enfoque da corrupção, mas sem deixar de falar dela, mas falando de outras coisas que faltam no Brasil e, como sempre, sem querer ser o dono da verdade, sugerindo algumas saídas para que saiamos desse problema. Agora, eu jamais posso imaginar que o juiz Sérgio Moro tenha tido qualquer convite do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, no início da eleição, era tão improvável a sua eleição, tá certo? E de repente isso virou uma realidade. O que a gente via do outro lado, que era candidato, tipo ele, governador de São Paulo, com a mais ampla aliança possível, era um cara sozinho. É uma coisa levada pelas redes sociais, que é algo recente no Brasil, mas não tinha ninguém, nem ele próprio tinha a certeza ou a intenção de que ganharia certamente a eleição. Nessa condição, não faria certamente convite a ninguém. Tá? Seria um despropósito o negócio desse. Um motivo de piada, se o fizesse. Tá certo? Então eu não acredito nisso, acho mais uma fantasia. Eu não sei a serviço de quem, imagino, esse site esteja, mas não posso afirmar, porque eu não sou leviano, tá? Mas o intuito é desestabilizar o Brasil no momento exato que o Brasil caminha por uma coesão, ou seja, corrigir grandes distorções para que possamos ter um crescimento verdadeiro que gere emprego, que tire o nosso povo dessa situação de calamidade que se encontra. Basta você olhar hoje o reflexo da oposição no Congresso, que é aquela que faz oposição contra o país. Não pode aprovar isso, senão o cara vai ficar forte e batido. Olha, esses senhores estão representando quem, então? Então, tudo isso, e mais essa bagunça que estão criando com essas divulgações, é no sentido de desestabilizar o Brasil e nos jogar no abismo. Eu venho dizendo que o Brasil está dançando de olhos vendados, rodopiando, na verdade, à beira de um precipício cujo fundo nós não conhecemos. Sem dúvida. E esse povo quer dar mais um empurrãozinho rumo a esse precipício. É isso aí, doutor Clóvis, agradeço demais sua presença, sua participação aqui no Rádio Paulista, sempre lembrando, né, para os nossos ouvintes, que inclusive o doutor Clóvis já participa conosco aqui do Rádio Paulista há bastante tempo, e ele, inclusive, antecipou diversas decisões que foram tomadas em nível federal, em nível
mesmo quando era a questão das decisões tomadas na primeira instância relacionadas ao ex-presidente Lula lá atrás, hein? Lá atrás, porque ele acompanha muito as questões da corrupção em detalhes. Então, ele tem informações e sempre é uma fonte de grande credibilidade para todos nós aqui. Agradeço demais. E ao longo dessa semana vamos trazer mais a sua participação aqui, viu, doutor Clóvis? Será um prazer. Um forte abraço a você e aos ouvintes. Obrigado pela participação. Ô, Juca, vamos dar uma virada aí. A gente tem a participação aqui do ouvinte, mas temos aí os nossos também, né? Minuto aqui dos nossos comerciais. A gente volta rapidinho.